Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa segunda parte sobre a aula de cinemática. Então, só para relembrar rapidamente, na aula passada a gente viu o que é o vetor posição e o vetor deslocamento. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês que o tratamento, então, que a gente vai utilizar é aquele tratamento vetorial e que a posição de alguma partícula, e a gente definiu a partícula na aula passada, né? Pode ser um corpo, alguém andando, um carro, um avião, um elétron, um núcleo atômico, uma molécula, qualquer coisa, tá? Eu não estou interessado em que coisa é essa, pode até ser um ponto matemático sem dimensão qualquer. Eu estou interessado em estudar o movimento dessa partícula, desse ponto, tá? Desse corpo que está em movimento. De novo, eu não estou interessado no que causa o movimento. E também não estou interessado no que causa as variações desse movimento, tá? Eu vou estar interessado, então, em como descobrir a posição dessa partícula ao longo de sua trajetória quando o tempo muda. Basicamente é isso. Né? Então, você tem a trajetória de uma partícula, o que ela faz, uma borboleta voando, um avião, um carro, e o tempo passando. Né? O tempo no nosso relógio aqui, do jeito que a gente conhece, o tempo é tradicional, tá? Nada de relatividade no momento, beleza? Então tá, pessoal. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre velocidade. Então, na aula passada, a gente reviu, né, todas essas definições aqui de deslocamento, posição, essa variação temporal dessas coisas. Lembrando que o tempo, então, é o nosso parâmetro, né, que eu posso parametrizar qualquer curva aí no nosso sistema. Bom, então o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a nossa próxima grandeza vetorial importante para poder definir todas as propriedades de um movimento, né, é a velocidade. E a velocidade também é uma grandeza vetorial. A gente vai ver três tipos de velocidades aqui. Tá? É um pouco de nomenclatura, tá? Mas cada velocidade tem a sua ideia, porque às vezes a gente tem acesso a um tipo de informação do movimento de uma partícula, seja ela um tipo de velocidade ou outro tipo, então às vezes a gente não tem a informação completa da trajetória de alguma coisa. Então vamos dividir essa velocidade em três tipos, tá? A primeira delas é a velocidade média. Então eu estou botando aqui, ó, em cima da velocidade esse tracinho, tá? Isso significa que essa velocidade é uma velocidade média, tá? E o vetor aqui porque é uma grandeza vetorial. Vamos escrever aqui, velocidade média. Então essa é a primeira grandeza que a gente vai definir, é a velocidade média, é uma grandeza vetorial, tá? É claro que se o meu problema ele é totalmente unidimensional, ou seja, eu não estou interessado nas outras dimensões, por exemplo, eu posso definir que meu movimento é apenas na direção x. Então, o meu movimento agora independe de uma dependência vetorial, né? Porque eu estou sempre na direção x, eu sei que quando é positivo é num sentido, quando é negativo no outro sentido. Então essa velocidade acaba perdendo essa característica vetorial. Porém, contudo, no entanto, é sempre importante você compreender que a natureza vetorial ela é sempre válida. Tá? Então, seja ela em uma, duas, três dimensões, você sempre pode utilizar essa análise. A outra velocidade é a velocidade instantânea. Vou chamar só de V aqui, tá? A velocidade instantânea. A gente já vai definir cada uma delas. E a última velocidade aqui é a velocidade escalar média. Opa. A velocidade escalar média. Veja que aqui, neste caso, eu não tenho mais essa informação vetorial, tá? Então a velocidade média é um vetor, a velocidade instantânea é outro vetor, e a velocidade escalar média não é um vetor, é simplesmente uma quantidade escalar, tá? Beleza, agora vamos entender o que cada uma dessas coisas significa, certo?
Primeiro, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um movimento em 3 dimensões de novo, tá? Eu vou pegar um movimento mais completo para poder exemplificar para vocês. Então, vou fazer aqui os meus eixos, tá? O eixo X, Y e Z. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, o eixo X. Lembra que o versor I chapéu aponta nessa direção. Você pode até escrever aqui, ó, I chapéu. Aqui é o eixo Z, onde na direção em que aponta positivamente o K chapéu. E o Y aqui, onde aponta o J chapéu. Ou X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Então, isso vai do freguês, né? Se você se sente melhor utilizando essa notação, não tem importância. Pode utilizar. O importante é que vocês compreendam o que vocês estão fazendo, tá? Beleza. Então, a gente já brincou na aula passada da seguinte forma. Olha, eu tenho um corpo que está vivendo nesse espaço aí, né? Nesse espaço tridimensional. Deixa eu fazer os eixos aqui, para cima e para baixo, né? Lembrem que o que eu fiz aqui foi desenhar esse sistema com a origem do sistema de coordenadas ali. Então, se isso daqui é minha sala, esse pontinho aqui da origem é o canto da minha sala, né? X, Y e Z, seguindo a tríade X, Y e Z, tá? Bom, então imagina que eu tenho então aí uma borboleta, um pernilongo, alguma coisa, né? Que está fazendo descrevendo um certo movimento nessa minha sala, né? Esse movimento ele é criado como? Olha, num certo momento, esse pernilongo está aqui, mas no momento posterior ele vai estar onde? Numa outra posição, depois numa outra posição, numa outra posição, numa outra posição, e assim vai, né? É isso que o pernilongo faz, ele fica zanzando por aí. Ao longo de um tempo relativamente longo, né, ele vai ter percorrido aí algo que a gente chama de trajetória. Então essa vai ser a trajetória dele. Certo? Bom, uma coisa que a gente viu é o seguinte, olha, então quer dizer que a posição desse pernilongo aqui é uma, né? Então nesse ponto ele tem uma posição, eu vou chamar essa posição aqui de R no tempo t. R no tempo t. Você podia chamar de RA também, tá? Mas aí, num certo tempo, essa é a posição desse cara. Deixa eu só desenhar do outro lado aqui para ficar melhor o desenho. R no tempo t. Daí, num tempo posterior, a posição dele agora é essa aqui. Então, ele vai estar aqui, né? Nesse ponto aqui. Então, isso aqui vai ser a posição R dele num tempo t mais ΔT, certo? Passou um intervalo de tempo, ΔT, entre aquele ponto e o outro ponto. E o que é esse tempo? Olha, o tempo é medido pelo relógio, certo? Então, tem um relógio. Esse relógio pode estar aqui grudado na parede do meu laboratório, e é ele que está medindo o tempo, né? Ele está medindo o tempo 6, 3 aqui, 9 aqui. Então ele está com o reloginho ali, marcando o tempo, quanto tempo está se passando. Então aqui é o tempo t, e aqui é o tempo t mais ΔT. Eu tenho essas duas posições que são diferentes, concorda? Beleza. E eu só vou desenhar aqui um pouco melhor essa trajetória. E essa trajetória, vamos dizer que ele está indo daqui e indo, né, para lá. Certo? Eu estou orientando aqui a trajetória só para dizer de onde está vindo e para onde está indo esse pernilongo. Eu vou desenhar aqui um pernilongo, não. Vou desenhar uma borboletinha aqui para ficar tranquilo. Para você. Nossa. Aí, sei lá. Tá? Tá viajando aí pelo espaço. Bom, é claro que se a posição dessa partícula está variando com o tempo, ou seja, para cada instante de tempo ele está numa posição diferente,
Uma pergunta que você pode se fazer é a seguinte: legal, qual que é então a taxa com a qual a posição dessa partícula varia? Essa pergunta tem como resposta a velocidade. Então a gente pode definir aqui essa bendita velocidade, tá? Então, de forma geral, uma velocidade é a taxa temporal de variação da posição, né? Se eu estou, por exemplo, numa posição aqui, eixo X, uma única dimensão, X, e aqui é o zero, né? Então, se eu estou aqui, nesse ponto, que é a origem, né? Num tempo t que é igual a zero, e depois eu apareço aqui numa distância de 10 metros, né? Estou tirando uma foto, por exemplo. No intervalo de tempo que se passou de 1 segundo, né? A taxa com a qual variou a minha posição foi, se eu sei apenas esses dois pontos, de 10 metros em 1 segundo, né? Então, tirei uma foto em 0, tirei uma foto em 1 segundo, e eu vejo que agora eu estou aqui, né? Então, a velocidade, ele é a variação da posição, e posição a gente vem chamando de R aí, e esse R ele pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, tem que tomar cuidado com isso, tá? Como aqui no meu exemplo é unidimensional, só a direção x, então vou botar aqui um ΔX, né? Então é a taxa temporal, ou a taxa com a qual a posição varia no tempo, né? É a taxa de variação da posição com o tempo, ou a taxa temporal de variação da posição. Então a posição, ΔX, varia num certo intervalo de tempo. Nesse meu exemplo aqui, essa velocidade foi de 10 por 1 segundo, né? Ou seja, essa velocidade foi de 10 metros, que é essa variação, a unidade de distância, por segundo, né? Essa é a velocidade. Para esse exemplo específico, unidimensional, tranquilo, né? Bom, então essa é a ideia da velocidade. Só que eu disse para vocês que existem 3 tipos de velocidade: a velocidade média, a velocidade instantânea e a velocidade escalar média. Então, uma primeira coisa que dá para ver é que nesse exemplo que eu dei para vocês, eu disse, olha, eu tirei uma foto aqui no tempo 0, depois eu tirei uma foto no tempo 1 segundo, tá? E eu percebi que o meu corpo agora estava nessa posição aqui de 10 metros. Isso não quer dizer que eu conheço ou que eu sei o que aconteceu entre, né, 0 e 1 segundo. Qual foi essa trajetória da partícula? Ou será que a velocidade dessa partícula sempre foi a mesma entre 0 e 1 segundo? Eu não posso afirmar isso, tá? Então essa velocidade aqui que eu acabei de calcular, velocidade de 10 metros por segundo, é o que a gente vai chamar de velocidade média, tá? Que é a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo, certo? Pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação de posição. Então, posição final menos posição inicial dividido pelo tempo vai ser a definição da nossa velocidade média, tá? Veja, entre esses dois intervalos de tempo, né, entre o 0 e o ΔT, o meu corpo ele pode ter ido mais rápido num certo intervalo de tempo e depois ele ter ido mais devagar, né? De forma que, na média, essa velocidade foi de 10 metros por segundo, certo? Então, vamos definir aqui a nossa velocidade média. Então, velocidade média, que eu defini, né? Lembra, com a barrinha aqui em cima, e, de regra geral, se for em 3 dimensões, é uma grandeza vetorial. Isso aqui vai ser a variação da posição, né, dividido pelo tempo em que ocorreu essa variação. Lembrem que tempo
aqui no na nossa mecânica clássica, certo? Onde não existe relatividade ainda, tudo clássico, tudo newtoniano, o nosso tempo é um número. E esse número é contado pelo nosso relógio, né? O nosso relógio que está falando, olha, está passando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Segundo é um tempo, é uma grandeza escalar, pelo menos aqui no nosso referencial, né? Então ele é um valor e uma unidade. Valor 1, 2, 3, 4 segundos, né? Então ele não é vetor, então tá aqui dá tudo certo, né? O que eu estou fazendo aqui então é, quando eu divido ΔR por ΔT, na realidade o que eu estou fazendo é como se fosse isso, né? Eu estou fazendo a multiplicação de 1 sobre ΔT por um vetor. Então estou multiplicando um escalar por um vetor, né? É isso que eu acabo fazendo aqui no frigir dos ovos. Então essa é a minha definição aqui, que eu posso até melhorar ela, né? Isso aqui vai ser R, né? Lembre que isso aqui então seria a posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Do nosso desenho ali, dá para perceber que isso aqui vai ser R, né, num tempo t mais ΔT qualquer, menos R num tempo t. Tudo isso dividido pelo ΔT. Veja, essa é a minha definição, então, de velocidade média. Então, se eu tiro duas fotos nesse intervalo de tempo ΔT, eu subtraio, né, as posições, os vetores posições, eu tenho então o deslocamento ΔR dividido por ΔT. Veja que nesse caso a gente já calculou isso daqui antes, né? Então na aula passada a gente calculou quanto que vale esse vetor de deslocamento. E esse vetor de deslocamento ele está aqui, né? Vai ser esse vetor, que é esse cara aqui, né? Menos esse vetor aqui, ó, que é o R. Então vai ser um resultante que vai estar aqui nessa direção. Esse cara aqui é o meu ΔR. ΔR. Né? Então, como a velocidade média é apenas uma multiplicação por escalar, a velocidade ele é um vetor, né, em que agora tem unidade de metros por segundo no sistema internacional, né, e está apontando na mesma direção. Então, está apontando na mesma direção aqui que o vetor ΔR. Então, essa é a velocidade média dessa partícula entre esses dois pontos. Tá vendo que ela está passando, ela é um vetor que aponta na mesma direção que o ΔR. Só que cuidado, eu não posso comparar esses dois vetores. Eu não posso comparar no desenho ΔR com V, né? Porque são coisas que têm unidades diferentes. Eu não posso comparar banana com pera. O ΔR tem unidade de metro. A velocidade tem unidade de metro por segundo. Tá? Unidade de velocidade. Unidade aqui de deslocamento é o metro. Né? O M. E unidade de velocidade é o metro pelo segundo no sistema internacional. Né? Metro por segundo. Tem unidades diferentes. Então lembrem, né, que lá na nossa revisão de vetores eu já falei para vocês que é importante a gente não confundir essas duas coisas. Eu não posso ficar misturando um vetor de um tipo com outro vetor de outro tipo. Tá? Eu só posso tomar vetores do mesmo tipo, por exemplo. E se eu for desenhar vetores num diagrama que são de tipos diferentes, eu tenho que tomar cuidado de interpretar essas informações, porque esses dois vetores eles não podem ser comparados, né, em módulo. Eles podem me dar informações importantes como direção e sentido de coisas, tá? Mas em módulo isso não faz sentido. Então a informação que eu tiro aqui, né, é que a velocidade, nesse caso, ela é paralela, né, paralela à variação da posição ou ao deslocamento, aponta na mesma direção que o deslocamento, certo?
Agora veja que interessante, porque nesse desenho que eu fiz para vocês, ó, a trajetória da borboleta não é essa trajetória que vai do ponto RT, né, até o RT mais ΔT, seguindo essa reta da velocidade, né? Ela segue uma outra trajetória. Essa é a trajetória. Então isso quer dizer que a velocidade média, ela, regra geral, ela não aponta na direção da trajetória, ou ela não me dá a informação da trajetória que a partícula desenvolve, certo? A informação que a velocidade média me dá é exatamente isso, é a velocidade média, né? Se eu tiro apenas a foto do início e do final do movimento, eu tenho essa velocidade que seria uma velocidade que, se esse corpo viajasse, né, em linha reta desse ponto até outro ponto, ele ia chegar lá naquele tempo em que ele tinha que estar, certo? Então, velocidade média é isso, me dá essa informação, então, da média da velocidade média da partícula que está viajando aí em qualquer trajetória, certo? Então, se essa partícula ela parou no meio do movimento e ficou em repouso, se ela andou mais rápido, com uma velocidade maior, num certo período de tempo, e depois andou mais lentamente em outro período de tempo, tudo isso a velocidade média não vai me dar. Essa conta que eu estou fazendo aqui, ela não vai me responder, certo? Então isso é o problema da velocidade média. Ela não me dá todo o caráter, toda a informação da trajetória de uma partícula. Só que para isso existe uma outra velocidade, que é a velocidade instantânea. Então vamos aqui agora, né, brincar um pouco com essa bendita velocidade instantânea. Aqui, né? Velocidade instantânea. Então, a velocidade instantânea, primeiro vamos definir que velocidade instantânea, né, é essa. Eu vou definir primeiro essa velocidade. A velocidade instantânea, v, vetor, vai ser o seguinte. Vai ser o limite de quando, né, a taxa de variação temporal da posição, ou ΔR, né, pelo tempo, onde o tempo tende a zero, onde o intervalo de tempo ΔT tende a zero. Ou, em outras palavras, vamos reescrever isso aqui é o limite, né, do RT mais ΔT menos R de T, tudo isso dividido por ΔT, no limite em que ΔT tende a zero. Mas olha só, no nosso desenho, o que isso significa? Significa que se o meu ΔT, né, tá aqui, se o meu ΔT ele é cada vez menor, ou seja, ele é cada vez mais próximo de zero, isso quer dizer que eu estou pegando posições, né, cada vez mais próximas desse cara aqui. Então, na verdade, eu estou pegando posições cada vez mais próximas aqui dele, né? De forma que eu estou pegando um ΔT que é muito pequeno, tende a zero. Então quer dizer que o T é um valor, ΔT é muito pequeno. Então essas duas posições elas são muito próximas, né? Agora veja que se essas posições são muito próximas, eu vou desenhar aquele pedaço da curva que está ali, ó. Então eu tenho um negócio fazendo assim, né? Indo embora. Estou pegando esse pedacinho aqui, ó. Então aqui eu tenho, né, o meu R de T e o meu R de T mais ΔT ele estava aqui, né? R de T mais ΔT estava aqui. Quando eu comecei a pegar e o meu deslocamento, então, e a velocidade média aqui, né? Meu deslocamento, desculpa, deixa eu dizer o deslocamento. O deslocamento estava daqui para cá, que estava o meu ΔR. Legal. Só que agora, se o meu ΔT
é o limite em que o meu ΔT vai tendendo a números pequenos, cada vez menores, e quanto mais próximo de zero melhor, isso quer dizer que eu estou pegando pontos da minha trajetória que estão aqui, né? E veja que quando eu vou pegando pontos da minha trajetória, o meu ΔR ele vai mudando. Então, por exemplo, se eu pego um ΔT menor, aqui está o meu novo RT mais ΔT, porque ΔT é menor, e o meu ΔR agora está aqui, né? Se eu pego um menor ainda, o meu ΔR agora está aqui. Então, olha que interessante. Se o meu tempo, o meu intervalo de tempo é cada vez menor, o meu ΔR ou o meu deslocamento, ele é cada vez mais próximo da trajetória real da minha partícula, né? A minha partícula está fazendo essa trajetória aqui, né? Não estava fazendo essa trajetória aqui, certo? Então veja que se eu pego então intervalos menores, o meu deslocamento de um ponto ao outro é um deslocamento que ocorre em cima da minha trajetória, né? E o meu ΔR está cada vez mais próximo da minha trajetória. Bom, para vocês que são do curso de matemática, né, ou para quem é aluno de física ou engenharia e está fazendo cálculo 1, cálculo diferencial integral, você pode perceber que essa do que eu acabei de escrever aqui, né, toda essa parte aqui, é a própria definição da derivada, né? Então, a velocidade instantânea, ele é, né, quando o ΔT tende a zero, é a derivada com relação ao tempo do quê? Do vetor posição. Né? E notem que interessante, se para tempos cada vez menores, né, o ΔT tendendo a valores pequenos, próximos a zero, o DR, esse DR aqui, né, ou o ΔR cada vez menor, ele aponta na direção da trajetória. Né? Então, quanto menor, o DR sempre aponta numa direção que é tangente à trajetória. Né? Porque a minha trajetória é um negócio assim, curvo. Né? Se eu for dividir esse cara em pedaços, ele vai ser um pedaço aqui, 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 e por aí vai, né? Cada pedacinho, cada vez, quanto mais pedaços eu dividir, mais parecendo com uma curva ele é. Tá? Só que se eu for fazer um zoom em cada um desses pedacinhos, cada pedacinho ele é tangente à trajetória. Né? Então eu tenho aqui esse ponto, por exemplo, ele é tangente à trajetória. Esse ponto aqui é tangente à trajetória. Esse ponto aqui é tangente à trajetória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade instantânea, né? A velocidade instantânea, ele aponta na mesma direção que a trajetória. Né? E em cada ponto da trajetória, essa direção ela é sempre tangente. Então, nesse ponto aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu desenhar mais ou menos aqui um sistema de coordenadas. Então, tem um sistema de coordenadas. Opa. Tem um sistema de coordenadas que está em algum lugar. Lá, não vou terminar de desenhar aqui. Mas aquela posição lá é a posição R do tempo. Né? O meu ΔR do tempo, ele está aqui, ó. O DR, ele é sempre tangente à trajetória. Tangente. O que quer dizer que a velocidade, então, é sempre tangente à minha trajetória. Então, o vetor velocidade média é um vetor que é sempre tangente a todo ponto da trajetória. Então, V, velocidade média, é um vetor cuja direção né? Porque o sentido pode ser, depende agora, né? Ele pode ter velocidade positiva ou negativa.
cuja direção é sempre tangente à trajetória da partícula. Certo? Bom, eu posso dar um outro exemplo para vocês ainda dessa velocidade aqui instantânea, que é o seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, um carro que está fazendo uma curva, então ele vai fazer essa curva aqui, então ele está passando por um negócio assim, né? Tá aqui. Então isso aqui seria um movimento bidimensional, então um movimento 2D, vamos dar alguns eixos aqui, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y, por exemplo, né? E o meu carrinho, ele está seguindo essa trajetória aqui, então ele está saindo daqui, né? E está indo para lá. E ele segue essa trajetória, que é a trajetória da estrada, né? Não é bom o carro sair da estrada, eu posso ter caídas aí, né? Então a velocidade desse carro depende, ele pode acelerar, ele pode desacelerar, ele pode ter mais velocidade, menos velocidade, não interessa. Lembrem que a velocidade média, então, desse carro, você pode botar a origem aqui ainda, né? A velocidade média desse carro vai ser velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por 2, dependendo do intervalo, né, em que você, dividido por ΔT, que é o intervalo em que você está utilizando. Agora, para cada instante de tempo, ou para velocidade instantânea em cada ponto da trajetória, a velocidade do carro tem um certo valor, né, e é sempre tangente à trajetória. Então, nesse ponto, a velocidade do carro é essa aqui, tangente à trajetória, V. Nesse ponto aqui, vou chamar de ponto 1. Né? Nesse ponto aqui, na curva, a velocidade é tangente à trajetória, está apontando para cá agora, vou chamar de V2. Né? Nesse ponto aqui, a velocidade está para cá já, né? V3. Certo? E se a minha origem está aqui, eu tenho aqui a posição do carro, que é o R1, depois a posição do carro num tempo posterior, que é o R2, e depois a posição do carro aqui, que é o R3. Tá? E essa é a velocidade, então, instantânea. Velocidade instantânea. Opa. Instantânea. Então, a velocidade instantânea me dá a velocidade do carro para cada intervalo de tempo. Né? Por tempo 1 segundo, por tempo 2 segundos, por tempo 3 segundos e para todos os valores entre esses entre esses intervalos de tempo. Então, regra geral, eu tenho isso, né? Então, a velocidade média, vamos rever essas duas coisas aqui. Eu tenho velocidade média. Velocidade média é um vetor, que é o ΔR por ΔT. Esse cara aqui, ele é um valor. Né? Um valor geralmente constante. Para um certo intervalo de tempo. Para outro intervalo de tempo, posso ter uma outra velocidade. Né? Então, num certo trecho da trajetória, entre um ponto A e um ponto B eu tenho uma certa velocidade, entre outro trecho posso ter outra velocidade. Né? Agora, a velocidade instantânea, ela vai depender então da variação temporal, né? Da posição R, que pode depender do tempo ou não, né? Então essa velocidade vai ser a nossa definição de velocidade instantânea. Certo? Bom, faltou uma outra velocidade, que é a velocidade escalar média. Então, faltou aqui
a gente falar sobre a velocidade escalar média. E eu quero que vocês compreendam o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, olha. Imagina em uma dimensão. Então eu estou em uma dimensão aqui no eixo X. Tá? Eu estou aqui no zero da origem. E daí eu saio daqui, começo a andar, então eu começo a andar nesse sentido e percorro aqui 10 metros, né, num certo intervalo de tempo de 1 segundo, por exemplo. Só que eu chego naquele ponto e eu volto. Então eu vim daqui para cá, né? Cheguei aqui, resolvi voltar, voltei. Né? Então para eu ir, eu percorri aqui um vetor de deslocamento que eu vou chamar de R1, né? Que foi de 10 metros na direção X. Mas daí eu voltei, né? Eu voltei e eu percorri aqui um outro deslocamento que eu vou chamar de R2, que é menos 10i, né? 10 porque é um vetor que aponta na direção contrária, né? Porque o i aponta nessa direção, na direção positiva. Legal. Daí, você quer calcular a velocidade média disso. Se eu for calcular a velocidade média, eu vou ter velocidade média é igual a posição inicial, vou chamar aqui de inicial, menos a posição final, dividido pelo intervalo de tempo. Foi isso que a gente aprendeu a calcular, né? É o ΔR sobre ΔT. Beleza. Só que a posição inicial é o zero, olha. Eu saí do zero, i, né? Ou seja, o vetor nulo, saí do zero. Menos a posição final. Mas veja bem, eu saí do zero e eu voltei para o zero. Qual que é a posição final? Zero. Isso no intervalo de tempo de quanto? De ΔT. Isso daqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero. Certo? Não tem choro nem vela, isso aqui é um vetor nulo. Então a velocidade média desse meu deslocamento foi zero. Então eu saí do ponto zero, fui dar uma volta, voltei para o ponto zero. E eu demorei para isso 1 hora, 10 minutos. Qual foi minha velocidade média? Olha, a tua velocidade média foi zero. Mas aí você fica encucado, porque, olha, eu saí daqui, se eu sair, minha posição mudou. Se minha posição mudou no intervalo de tempo, eu tenho velocidade. Não é verdade? Então você saiu daqui, chegou num certo ponto, né? Você saiu parado, estava parado, saiu, ganhou velocidade, parou, ou seja, perdeu velocidade, voltou, então sua velocidade estava numa direção, veio para outra direção e parou de novo. Então a tua velocidade, apesar da tua velocidade média ser zero, ser nula, a tua velocidade, né, tua velocidade instantânea, ela não é nula. Porque para instantes diferentes, você tem velocidades diferentes. Você podia estar parado no tempo zero, mas aí você saiu do repouso, ganhou velocidade, né, depois perdeu velocidade, sua velocidade estava numa direção, depois passou para outra direção. Né? Sua velocidade era nessa direção, e depois na volta foi para outra direção. Então era positiva, virou negativa. Então, apesar da tua velocidade média ser zero, a tua velocidade instantânea não é zero. Certo? Legal. Agora, o que é essa velocidade escalar média? A velocidade escalar média, então isso aqui é uma coisa, guardem aí na cabeça de vocês. A velocidade escalar média, assim, sem setinha, sem nada, tá? Vamos definir dessa forma, olha, vai ser o deslocamento, né, dividido pelo intervalo de tempo em que isso aconteceu.
O deslocamento aqui você vai entender como o percurso ou o espaço percorrido. Porque olha só, apesar de eu sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, eu andei pelo menos 20 metros aí, certo? Olha, eu fui do 0 até o 10, daí do 10 voltei para o 0. Então eu andei, eu gastei quanto? Gastei 20 metros andando, né? Num certo intervalo de tempo. Então esse meu V, ele vai ser, eu andei 10 metros para ir, mais 10 metros para voltar, no intervalo de tempo que foi de 2 segundos, por exemplo, né? Fui em 1 segundo, voltei em 1 segundo. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 20 dividido por 2, isso aqui vai ser 10 metros, 10 metros por segundo. Então, a velocidade escalar média, ela não é uma quantidade vetorial, né? E ela é um valor que me dá a razão pela qual eu percorro uma trajetória pelo intervalo de tempo. Tá? Então veja que no meu caso, mesmo que for tridimensional, né, se eu sair desse ponto, dou uma volta e volto para o mesmo ponto, e você calcula a velocidade média vai ser zero, porque eu saí do mesmo ponto e voltei para o mesmo ponto. A velocidade instantânea vai depender de como varia as minhas posições em função do tempo. Tá? A gente vai aprender a calcular isso. E a velocidade escalar média, então, vai ser quanto? Vai ser o tamanho, que eu vou chamar aqui de L, dividido pelo tempo. E o que é o tamanho? O tamanho é o tamanho desse cara aqui percorrido, né? É o tamanho da tua trajetória. O L, então, é o tamanho da trajetória, ou o comprimento da trajetória. Comprimento do percurso. Certo? Deu para compreender essas três diferenças entre velocidade instantânea, velocidade média e velocidade escalar média? Então, todas essas três coisas medem o quê? Variação de posição com o tempo. Podem ser movimentos unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Mas como você já sabe calcular a forma vetorial completa disso, né, descrever a posição em função de um vetor, então essas variações agora são fáceis, porque é basicamente somar vetor e dividir por um escalar, né, ou multiplicar por um escalar nesse caso. Tá? Legal. Falta mais uma grandeza muito importante para a gente continuar a entender essa cinemática, né? Como que o meu movimento se comporta ao longo de uma trajetória. Falta discutir a aceleração. Então, velocidade é a taxa com a qual a posição varia com o tempo. Só que vocês sabem que você, dentro de um carro, você pode alterar a tua velocidade, não é? Você está a 100 km por hora, você pode ir a 120, você pode ir a 80. Para isso, você faz o quê? Você acelera ou desacelera. E essa aceleração ou desaceleração atua no quê? Atua na taxa com a qual a velocidade varia com o tempo. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver a aceleração. Dois tipos de aceleração também. A aceleração instantânea e a aceleração média. E daí a gente resolve alguns problemas, alguns exemplos aí. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!